Boa tarde a todos vocês, tudo bem? Graça e paz da parte de Deus. Venho através dessa live, mais uma vez, trazer no YouTube uma reflexão sobre esse tempo, que nós estamos vivendo. Sempre tentando deixar Deus instruir, conduzir, para que eu, como padre, sacerdote, pastor e cura de almas, possa conduzir o meu povo, a qual Deus me confiou, e a vocês, meus amigos que me acompanham, a espiritualidade encarnada, que vem pela imanência, na transparência, que remete à transcendência. São termos usados por teólogos, mas eu não quero basear minha colocação sobre a teologia elaborada, teórica. Eu quero trazer aqui o meu sentimento de pastor, que apropriando do conhecimento teológico e apropriando do conhecimento bíblico, tenta aproximar da dor do outro, do sentimento do outro e da condução da vida concreta baseada no projeto de Jesus de Nazaré. Jesus Cristo é o Verbo encarnado, é uma proposta concreta, ele não é abstrato. Ele se fez carne e habitou no meio de nós, e ele apontou para nós em qualquer circunstância de nossas vidas, inclusive dizendo que no mundo teremos muitas tribulações, mas não tenhais medo, coragem, porque eu venci o mundo. É nessa dinâmica que, como pastor e sacerdote, que eu trago essa reflexão a todos os meus paroquianos, em especial de Bicas, e a todos os católicos e cristãos do mundo inteiro, e homens e mulheres de boa vontade, para enfrentar com hombridade, para enfrentar com dignidade e paz os desafios que se apresentam diante de nossas imperfeições, de nossa mente limitada, de nossos pecados, de nossas incoerências, e como seres humanos marcados pela imperfeição, procurar juntos, como amigos e irmãos, aperfeiçoar-nos para chegar à estatura de Cristo. Ele é o humano perfeito, e qual nós devemos nos pautar, nos conduzir, para poder dar uma resposta ao mundo, à humanidade. Jesus é a perfeição do Pai, e o Espírito Santo nos acompanha para que nós possamos chegar a sermos como Cristo, que é chamado alter Cristo. E o batismo nos configura a esta mística que é teológica, bíblica, e que é vinda do mistério da Santíssima Trindade, nos ensinando a viver na coletividade, na diversidade, na pluralidade, porém não nos deixar dividir por isso, mas buscar um bem comum entre nós. Por isso, como pastor e padre de uma cidade, de uma paróquia, a minha preocupação proeminente é com a espiritualidade encarnada. É tomar essa cruz todos os dias e seguir. Mas para isso, irmãos, é necessário ter uma experiência fundante, uma opção fundamental por Jesus, pelo Evangelho de Jesus. Se você não adotar o Evangelho como proposta encarnada de uma pessoa que em tudo viveu a condição humana, menos o pecado, mas superou todas as diversidades, e vocês na Semana Santa e nos textos de João, dos Evangelhos, você percebe como Jesus sofreu, mas ele continuou amando, ele continuou pensando no coletivo, na comunidade, no bem comum, ele amou os seus até o fim, e os amou com morte, e uma morte pregada na cruz. Mas o Pai o ressuscitou, e ao primeiro dia ele ressuscitou dos mortos. A sepultura ficou vazia, a pedra rolou. E aí ele caminhou ainda 50 dias, 40 dias, e enviou o Espírito Santo, dizendo que nós não estaríamos desamparados e nem órfãos, porque o Espírito Santo, ele pediria ao Pai, Jesus pede ao Pai que envie o Espírito Santo para nos dar compreensão da grandeza da nossa vida enquanto peregrinos aqui na terra. Por isso a minha preocupação hoje de manhã cedo, quando eu fui à igreja aqui em Bicas, eu decidi que a matriz aqui na praça principal ficou com as portas abertas. Eu, desde o começo, desde março, desde a novena de São José, eu peguei o Santíssimo Sacramento que fica na capela anexa e coloquei na nave da igreja, onde tem um sacrário lá, que sempre ficava vazio. Eu coloquei o Santíssimo, acendi uma luz vermelha
Coloquei um som gregoriano que contagia todo o ambiente do templo, da casa de oração. Coloquei espaçamentos dos bancos com barbante, com uma folha colocada no banco. Aqui você não senta, dando os espaçamentos e deixando a igreja de 7 horas da manhã até as 5 horas da tarde aberta, porque é uma praça bem visível e a igreja é central aqui em Bicas. E aí as pessoas poderiam ir e falar com aquele que é o único Senhor de nossas vidas, Jesus Cristo. Eu não tenho o poder de persuasão, eu não tenho o poder espiritual de poder convencimento da realidade de cada um, mas este, a qual está presente na hóstia consagrada, ali, a sós com ele, sem público, sem plateia, é que constrói-se uma vida cristã. Não é com o público, não é com os movimentos, as pastorais, os grupos, é que te faz ser cristão. Porque muitas vezes pegar o microfone, a igreja lotada, isso parece que é igreja, parece que isso é ter fé. Ter fé é ter uma comunhão pessoal com Jesus. Se você não tem essa comunhão pessoal com Jesus, com entendimento bíblico, com a capacidade de ser tocado por Ele, de falar com Ele, e não só falar dele, você pode estar vivendo uma fantasia religiosa e você não está compreendendo o catolicismo. O catolicismo é uma dedicação, é uma entrega indivisível do seu coração, um coração indivisível, para Jesus. Jesus é o centro. Se isso é bem claro para você, a visita ao Santíssimo Sacramento nesses dias, nesses meses, 3 meses, você vindo à cidade, andando na rua, pagando as suas contas, indo ao supermercado. Aqui em Bicas o decreto abriu um pouquinho o comércio, já está mais tranquilo. Você que vem à rua, passa na praça, vai para sua casa de carro ou não, pare o carro, visite o Santíssimo, fala para Jesus ali que seja 30 segundos, diz assim: Jesus, tudo bem? Que bom, eu estou aqui, vim te ver. Essa é a presença real de Jesus na Eucaristia. Eu poderia até entender algumas pessoas, mas não justifico a fala delas. Ah, mas padre, Deus está no meu coração, Deus está comigo, eu estou sempre em casa orando. Falácia, erro de raciocínio. Porque isso é bom, mas Jesus nos pede, como católicos, uma decisão de fé. Você crê na presença real de Jesus Cristo? Presente na hóstia consagrada? A igreja com as portas abertas, o Santíssimo ali. Que custa passar e dar um tchau para Deus? Que você tenha a sua fé igual eu tenho rezado no meu quarto, as minhas missas, eu tenho rezado individualmente muito e tenho lido demais, tenho estudado livros de teologia, livro de vocabulário de teologia bíblica. Tenho esse livro mesmo que eu outro dia peguei na minha biblioteca, esse livro aqui, Dos Evangelhos ao Evangelho, de Etienne Charpentier, que é da Edições Paulinas, um livro antigo, mas eu quis revisar os meus estudos da teologia, da Bíblia, eu quis aprofundar os temas dentro desse espaço de isolamento social, ao qual eu estou tendo prioridade de dedicar mais à leitura, aos estudos, ao aprofundamento daquilo que eu estudei, que é a psicologia, a neuropsicologia, e também a teologia bíblica pastoral, e pensando em vocês, pensando nos meus paroquianos, pensando nos católicos, desejando que sua fé não seja de verniz. E aí eu, de manhã cedo hoje, eu estava lá rezando minha liturgia das horas, depois li a Bíblia um pouco, depois meditei, contemplei, tem uma cadeira ali e tem um genuflexório no meio da nave da igreja, eu olhando para o Santíssimo Sacramento e rezando muito o Santo Rosário. Depois de feitas essas orações, eu senti forte como pastor, como irmão, como batizado. Eu pensei, se nós, aqui principalmente em Bicas, os católicos engajados, os que me ajudam nos altares, ministros, leitores, salmistas, os dos músicos, o pessoal dos corais, do apostolado, vicentinos, da renovação carismática católica, do texto dos homens, das mulheres, da pastoral litúrgica, do dízimo, da catequese,
da liturgia, dos conselhos pastorais, do CPC, CEPAI, todas as pessoas que estão envolvidas, engajando ali na igreja, que me ajuda como parceiro, o pessoal das servidores do altar. Eu pensei, durante 3 meses, e a igreja sempre aberta, quantos porcentos desses engajados realmente visitaram o Santíssimo Sacramento todos os dias quando vieram às ruas? Passaram por aqui de repente, indo para Rochedo, para São João, saindo, passou de carro. Por que não parou o carro e entrou lá na igreja e falou: "Oi, Jesus"? Por que será? E eu fiquei pensando, mas Senhor, eu sei que eles vão falar: "Ah, você não sabe, mas eu estou com Deus em casa, eu estou rezando pela televisão". Ok. Mas aqui, se você passou em frente a uma igreja e ela está aberta, e você não vai visitar o dono daquela igreja, o Senhor dos senhores, nos altares dos altares, por que então que nós queremos, numa missa cheia, estarmos lá para mostrar o quê? A fé, ela não é essa aparência. Ah, mas então o senhor não gosta da igreja cheia? Claro. O que eu quero dizer para você é que em muitos momentos da sua vida, como o de Maria, você vai ter que ficar ao pé da cruz sozinho. Tem o João lá e tem uma outra mulher, mas na sua vida você tem que dar conta de todas as situações da sua vida interior com Deus. E para isso você precisa ter intimidade com Jesus. E eu sou padre. E padre, nossa igreja católica, crê na presença real de Jesus no Santíssimo Sacramento. E aqui em Bicas, em todas as paróquias, que algumas aqui eu estou pensando, tem o Santíssimo aberto. Eu já fui em algumas cidades e eu vi lá, anexo, o Santíssimo. E eu fiquei avaliando, quem dos meus católicos atuantes, que gosta de ficar ajudando e nas quermesses, nas festas, nos leilões, nas arrecadações, quem os católicos que me ajudam, verdadeiramente são parceiros, que são realmente, visitaram Jesus nesse período todo? Ah, mas eu visitei uma vez. Meu amigo, quantas vezes você veio, passou em frente à igreja matriz e parou e entrou? E todas as manhãs eu vou para lá, à tarde eu vou, antes de fechar, porque a igreja fica aberta de 7 às 17 horas. E tem uma coisa também que eu acho interessante, é que Jesus é que vê o coração, correto? Mas também ali na igreja tem uma câmera, que também a gente vê. Então a minha preocupação, vê se entendeu, eu não estou querendo julgar ninguém, e nem sou eu quem sou eu para julgar. Mas a minha preocupação é séria. A nossa igreja, ela é fervorosa, sem espiritualidade? Ou ela é fervorosa com a espiritualidade? Porque não adianta o fervor de multidões, de aglomerações. Não adianta o fervor porque veio o bispo na crisma, porque vai ter uma ordenação, porque teve a festa de aniversário do grupo, do movimento, e que as pessoas se reúnem para rezar o texto, rezar isso, fazer aquilo, e aquelas coisas todas. Eu pego o microfone, eu falo, eu coordeno, eu sou do movimento, eu sou da pastoral tal, e a experiência com Jesus no Santíssimo Sacramento. Na obrigação de falar com Jesus, na presença real no Santíssimo Sacramento. Então eu gostaria que todo mundo avaliasse nas suas paróquias todas se a porcentagem dos que dizem que seguem Jesus, que amam Jesus, que estão lá na igreja por causa de Jesus, trabalhando na igreja por causa de Jesus, se o deixaram sozinho nesse período da pandemia, lá no sacrário frio e gelado das nossas igrejas. Você foi aquecer o coração de Jesus? Você foi aquecer o coração de Jesus no Santíssimo e pedir que ele aqueça o seu coração? Você foi trocar afetos e amor na presença real de Jesus? Que é diferente, vamos distinguir a oração mística espiritual que eu faço no meu quarto, que Deus sabe, no meu silêncio. Eu não vou enumerar isso, porque muita gente está fazendo isso, parabéns, mas eu falo de pessoas que às vezes circulam em volta da praça, em volta da matriz, e que são membros da minha igreja, que são atuantes engajados, não passaram ali para ver Jesus. E é por isso que eu gostaria que nós voltássemos, sempre estou falando da volta, que nós voltássemos diferente. Porque aí nós não teríamos tantas briguinhas de igreja, tantos probleminhas. Nós seríamos pessoas mais autênticas, maduras, e que realmente, de fato, temos uma experiência e comunhão com Jesus. Porque o culto no lar está sendo uma experiência positiva? Sim.
Rezar em família? Sim, eu não sei se todos estão estão cumprindo ritualmente a oração em família. Não sei. Não posso provar, mas todo domingo, não é? A gente não deveria tirar uma hora do domingo da semana para ir ao culto na matriz, na igreja? Será que em todas as casas, aí é questionamento que eu faço, sem julgamento, será que em todas as famílias continua o ritmo? Continuam parando tudo e rezando com a família? Continua essa dinâmica? E aí a gente fica pensando, se nem passa em frente da matriz e não visita, como que eu posso ter coordenadores de grupos, coordenadores de movimentos, catequistas, ministros, leitores, salmistas, coroinhas, servidores do altar, sacristia, dízimos, liturgia, pastoral da criança, comunidades eclesiais? Como é que eu posso ter movimento de EAC, de EJC, de juventude, de apostolado da oração, vicentinos, de mulheres do terço, homem do terço, coordenando alguma coisa? Se essa experiência com a presença real de Jesus na Eucaristia não é sentido. E todas as vezes que eu fui visitar o Santíssimo, em vários horários, em vários momentos, eu vi sempre gente que não é engajado. A maioria que eu vi são pessoas católicas, biquenses, meus paroquianos, mas que não estão à frente de nada. Padre, mas você não pode ser injusto. Eu fui, ótimo. Agora, eu não estou falando de você que vai. Estou falando assim da porcentagem. Vamos calcular que eu tenha 300 católicos fiéis. 300 católicos assim, engajados. Que são forjados ali na luta de passar o pano e até mesmo levantar o estandarte, de cantar, de tocar. Faz de conta que eu tenha 300 fiéis engajados. Desses 300 fiéis engajados, quantos dedicaram durante a semana, durante os dias que veio à rua, que veio passear, que saiu com a família, ou que andou por aí, porque tiveram que sair para pagar as contas. Quando que tiveram um sentimento nessa porcentagem de 300 líderes, vamos supor que eu tenha, hein? Estou jogando para cima, para não ser injusto. Esses 300 foram adoradores, entraram na igreja matriz, fizeram lá a oração do Santo Rosário, que tanto preza a oração do terço, na frente do Santíssimo Sacramento? Esta é a minha questão. Como pastor eu sinto muito, mas em dizer isso, a minha preocupação é essa espiritualidade, irmão, irmã. Porque a hora das trevas, da tribulação, gente, nós temos que ter algo, senão a gente não aguenta. Eu não aguentaria e não suportaria as situações que eu tenho vivido ao longo da minha vida sacerdotal de cristão se não fosse a oração. Se não fosse essa entrega e esse sentimento de perceber, fechar os olhos e ver Jesus. E contemplá-lo na hóstia consagrada. De adorá-lo no Santíssimo Sacramento do altar. Ali está realmente Jesus. Jesus está realmente de dia e de noite, esperando as almas fervorosas e tementes e piedosas para o adorar. Dobrar os joelhos ali. O que adianta falar, meu Senhor, meu Deus, aleluia, glória a Deus, oh, que bom, nosso movimento está celebrando um movimento de não sei de quê, vamos fazer um bolo de comemoração. Para que isso, irmãos? Se você não vai aguentar os revés da sua vida. E aí, para finalizar, para provar tudo isso que está acontecendo, e esse sentimento de pastor, de preocupação, de zelo por você. Eu tenho zelo, porque eu sei da dor de muita gente que me procura nas situações mais difíceis, e eles não têm solidez, eles não têm força, porque não alimentaram, gente. Ninguém se alimenta uma vez só ao dia. E muitos católicos não estão se alimentando na presença, estão buscando figuras de pessoas. Figuras externas do templo. Eu já tenho falado isso. É a presença real de Jesus no Santíssimo Sacramento. Uma igreja toda eucarística, um povo católico adorador do Santíssimo Sacramento. E não dessa figura que passa das coisas externas. O isolamento social tem provocado isso. E nós católicos temos Jesus presente, real na Eucaristia. E Nossa Senhora ao lado dele. E toda a corte celestial ali no sacrário desce o céu para ficar adorando Jesus. Os anjos os santos estão adorando Jesus. E nós, humanos católicos, não passamos nas nossas catedrais, nos nossos Santíssimos Sacramentos. Aí após amanhã eu vim embora para casa. Aí uma senhora me chamou, estava entrando já, me chamou e eu fui até ela. E ela estava com máscara e tudo. E falou, padre, me abraça.
Minha mãe está quase morrendo agora, nessa hora. Ela tem 90 anos, eu acho que ela vai partir, Padre. E eu vi aqui no Santíssimo Sacramento falar com Jesus. E eu falei, Senhora, que bom. Você, olha, Padre, eu te digo uma coisa. Se eu não viesse e não conhecesse e não visitasse o Santíssimo Sacramento, eu não ia ter força para aguentar ver a minha mãe partindo. Que essa manhã eu sinto que ela está partindo aqui em Bicas. E aí eu abracei a senhora como pastor, desejando que o próprio Pai do céu abraçasse ela. E falei, filha, parabéns. Você é uma mulher eucarística. O único sentido da nossa vida é Jesus. Tudo passará, mas Jesus permanecerá a sua santa palavra. Não seja realmente católica de faz de conta, mas adore a Jesus. E quando for à missa, a senhora vai estar completa, porque a senhora o visita diariamente no Santíssimo Sacramento. E eu vou afirmar aqui para a senhora, caso sabe o que a senhora está tendo força? É porque a senhora é fiel à visita ao Santíssimo Sacramento. A senhora é uma cristã, é uma católica. Aí ela chorou muito e eu abracei de manhã cedo. E aí confirmou toda essa visão e reflexão que eu estou passando para vocês. Amados irmãos, como pastor e padre dessa igreja, se apegue a Jesus. Não fique preso nas chaves da sua igreja, nem nas sacristias, nem nos movimentos e pastorais. Isto não pode abastecer você. Quem te abastece, quem te sustenta, é a presença real de Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento do altar. Então, que fique essa lição. Eu espero que esse momento você não sinta mal com isso, mas foi o que Deus me revelou, foi Deus que eu, como pastor, a minha preocupação é eu sempre poder abraçar uma senhora como esta, cheia de fé. E não abraçar uma pessoa em desespero, porque não alimentou a fé, que não cresceu na fé, que não abriu com disponibilidade de aprender sobre Jesus e amar mais a Jesus, mas que falava de Jesus, pregava sobre Jesus, mas não falava com Jesus, não conversava com o Senhor. E eu desejo aos católicos que não desperdicem essa oportunidade, de tendo a oportunidade de estar com a capela do Santíssimo aberto, vá lá dizer, oi Jesus, vem comigo que eu estou contigo. Obrigado. Isso será suficiente, será o começo de uma história de amor. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento. Eu adorei ao Senhor agora misticamente, mas o Senhor quer que você o adore fisicamente em todos os tabernáculos, em todos os sacrários do mundo inteiro. Salve Maria!